Marques, do GE. Queria voltar um pouquinho lá atrás, quando você fala sobre a questão comportamental do Pedro. Você fala que não tinha como ir no mercado para procurar um jogador que marcasse 30 gols, que ele não poderia ser um problema para você, que ele deveria ser a solução. Então, assim, o Pedro às vezes é titular, às vezes não é titular. Hoje fez uma boa partida, deu assistência, fez o gol. Queria saber, voltando nisso tudo, hoje, o Pedro é a solução do seu ataque? O Pedro é um jogador top, todos conhecemos, mas o mais importante é a equipe. E hoje ele deu tudo pela equipe, se doou em todas as fases do jogo, fez 2 semanas excelentes de treinamento, está muito bem, e o campo fala, tá num grande momento. E esse Pedro é o que todos queremos agora. Quem mantém eles no campo são eles mesmos. Felipe, tudo bem? Júlio Miganeto, Bruno TV diz falar. Felipe, algumas das coletivas passadas, você disse que acaba aprendendo com alguns erros. E acabou de citar também agora, por exemplo, que o jogador vive uma boa fase, você também às vezes vai ter opiniões e decisões que às vezes não vai ser as melhores. E você disse que o campo fala. O Bruno é um dos jogadores que mais tem minutos em campo, Bruno Henrique. E os números em comparação ao Pedro são bem inferiores. A sua defesa é muito sólida. Essa solidez no ataque também não é necessária nessa reta final. A manutenção do Pedro, desculpa até falar, porque era o Pedro que eu ia fazer a pergunta, outros colegas fizeram, então só para pontuar isso. O Pedro tem números de um jogador que é decisivo, é letal. Não é interessante, de repente, claro, respeitando o adversário nessa reta final, você também ter esse equilíbrio que você tem na defesa, na frente. Porque, de fato, o Flamengo precisa de gols, né? Teve uma queda muito grande e agora, depois desse jogo, ainda é possível imaginar o Flamengo sem Pedro na frente? Boa noite. Vou repetir a mesma coisa. Vocês falam do Bruno como se o Bruno não soubesse fazer gol, né? Como se ele não soubesse, como se ele não tivesse números no Flamengo. Eu repito uma vez mais. Para mim, o mais importante é a equipe. E se eu acho, com as minhas convicções, que em um jogo determinado tem que jogar o Bruno e não o Pedro, ou tem que jogar o Bruno e o Pedro e não o Arrasca, eu vou tomar essa decisão. E vocês aí estão livres, à vontade, para poder criticar o treinador da forma que vocês quiserem. Depois, quando ganhar ou perder, eu vou ser o que vou botar a cara. Então eu vou com as minhas convicções até o final.